A Páscoa, como é celebrada em diversas tradições religiosas. A Páscoa é a principal festa cristã, pois celebra a ressurreição de Jesus depois do sofrimento na cruz. É um momento de reflexão para o cristão, reflexão sobre a vida e a morte, a culpa e o perdão, a solidariedade e a liberdade. Já os ortodoxos seguem o calendário juliano, que contém 13 dias a mais no ano. Dessa forma, a Páscoa cristã é sempre celebrada depois da judaica. A celebração se inicia com todas as luzes da igreja apagadas, depois o celebrante acende uma vela no altar, na qual todos os fiéis acendem suas próprias velas, representando a luz que sai do sepulcro vazio. Após a missa, em algumas igrejas também são distribuídos ovos cozidos pintados, que simbolizam vida nova. Para os protestantes, não há imagens nem símbolos de Jesus crucificado. Eles preferem exaltar as suas mensagens e a sua vitória sobre a morte. Algumas igrejas celebram o culto às 6 da manhã, que é o horário da ressurreição. Muitos evangélicos celebram a ressurreição assistindo o nascer do sol no domingo de Páscoa, às 5 da manhã, normalmente em lugares mais altos, ao ar livre, como os antigos faziam, para estar mais próximos de Deus, ou no próprio templo. Em geral, há cultos especiais neste dia, e é exaltado muito mais a força da ressurreição do que a morte. Nos centros espíritas kardecistas, não há rituais especiais para celebrar a Páscoa, porque os adeptos não acreditam em ressurreição. Para o Espiritismo, a hipótese mais provável é que os apóstolos tenham visto Jesus por meio da mediunidade, a vidência, mas apenas em espírito, com a mesma aparência que o conheciam. No entanto, o fato de não ter havido ressurreição não tira o mérito da missão de Jesus. Ele é considerado o espírito de conduta moral mais elevado que habitou o planeta, e por isso seus ensinamentos são seguidos. A Páscoa judaica significa a passagem da escravidão para a liberdade. Segundo o costume da época, cada família deveria sacrificar um cordeiro e pintar suas portas com o sangue. Era um sinal de proteção contra a praga divina. A libertação da escravidão é contada no livro Êxodo e tornou-se o ponto principal da história judaica. É comemorada no mês de abril e tem a duração de 8 dias. Nas 2 primeiras noites é realizado um jantar festivo para recordar o sacrifício judeu. Os umbandistas celebram a Semana Santa com muita fé, de forma parecida com os cristãos, fazendo resguardo, não comendo carne vermelha, tendo muitas orações e compartilhando a fé com outros irmãos. O grande momento da fé está na ressurreição do Mestre Jesus. A Páscoa significa renascer. Com ela devemos refletir os nossos atos e nosso amor ao próximo. Para a Umbanda, Jesus Cristo, ou em seu sincretismo Pai Oxalá, representa a atmosfera e os céus. Ressurgiu em espírito para consolar seus irmãos, lhe falar sobre suas missões e lhe dizer que a vida é eterna. Neste período, os umbandistas podem fazer oferendas ao Pai Oxalá. Porém, a melhor forma de alegrar este Pai é alimentando seus filhos mais necessitados. E por conta da pandemia do Covid-19, essa Páscoa terá que ser um pouco diferente. Observe as orientações de alguns líderes religiosos. Mais importantes do catolicismo numa Basílica São Pedro vazia. Nos últimos anos, Francisco celebrou essa missa em prisões da Itália, como forma de mostrar a humildade de Cristo. Mas por causa da pandemia, nem o tradicional rito de lava-pés pôde ser feito. O líder católico também rezou pelos profissionais da saúde e pelos sacerdotes vítimas da Covid-19 na Itália. Todos morreram servindo ao Senhor, disse Francisco. Tradicionalmente, a família Medeiros se reúne durante a Páscoa, seja na sexta-feira da Paixão ou mesmo no almoço do domingo.
Mas dessa vez a Luciene vai colocar menos pratos na mesa. Vamos tentar reunir virtualmente no domingo para fazer uma oração, para, né, poder mostrar a mesa um para o outro, né? E nessa Páscoa virtual ela vai reunir quase toda a família. Sorte da Maria Eduarda, que não aguenta mais a saudade dos avós. Eu sinto saudade do abraço, do beijo deles, do bolo. Do bolo de quê? Cenoura. Bolo de cenoura e de laranja. Laranja. A comemoração de uma das principais festas religiosas vai ser assim esse ano, com famílias distantes, mas conectadas pelo amor. E essa é também a recomendação de líderes religiosos. Conclamamos a comunidade judaica a comemorar em casa. Nesse período de pandemia, as sinagogas estão fechadas, os jantares festivos serão bem menores. No domingo de Páscoa, os bancos da Catedral da Sé estarão assim, vazios. Haverá apenas uma pequena celebração feita por Dom Odilo Scherer e transmitida na internet. Desde a inauguração, em 1954, essa é a segunda vez que não vai ter missa de Páscoa na Catedral. Antes, só não teve durante o período de restauração, entre 1999 e 2002. Que as pessoas permaneçam em casa, celebrem em família, mas família significa aquelas pessoas que já estão na casa, não é para fazer uma reunião familiar para celebrar. O abraço da Paz Domingo, para quem não estiver presente fisicamente, vai ser um abraço virtual, né? Mas com desejo e com gosto de um abraço pessoal. Mas afinal, de onde surgiu essa tradição de coelho da Páscoa e ovos de chocolate? Essa tradição iniciou-se no Oriente, onde eram cozidos ovos com beterrabas para que ficassem coloridos e serem entregues na festa da primavera. Os cristãos se inspiraram nesse costume e começaram a distribuir ovos simbolizando vida nova. Já o ovo de chocolate e o coelho da Páscoa surgiu na Europa no século XVIII. Contavam-se às crianças que os coelhos levavam os ovos e os escondiam, e na manhã de Páscoa as crianças teriam que encontrá-los. E você, já conhecia a origem dessa tradição? A atividade de hoje é sobre isso. Se você quiser receber o script dessa aula completo e a sugestão de atividade gratuitamente, escreva o seu e-mail na descrição do vídeo.